Shabbat Shalom a todos, a vocês que aqui estão, a você que nos assiste nesta hora. Beijo do Shalom, congregação Beijo do Shalom aqui em Jacarepaguá. Estamos iniciando o nosso serviço da Torá, né? E aqui estaremos louvando e bendizendo o nome do Eterno para o Hashem. Essa manhã nós convidamos a nossa morar, nossa professora Daniela Aroni, que não conhecíamos, mas aprendemos a gostar, a amar em Yeshua, porque foi através dela que nós recebemos um convite para participarmos, já conheci de vista, né? Na Beijo do Shalom, das poucas vezes que eu lá estive, acho que 2 ou 3 vezes, não sei. E ela me convidou para participar de uma sala na Expo Judaica, segunda edição da Missão Perestido, no ano gregoriano passado, foi em dezembro agora, e foi muito legal a participação, foi uma bênção para mim, uma abraçada, e eu espero que tenha sido uma bênção, uma abraçada para aqueles que participaram, para aqueles que estiveram assistindo, aquilo que o Eterno estava usando, cada um de nós ali, a mim, ao Roxo, Alexandre, outro Roxo, esqueci o nome dele. Na nossa roda tinha LED, que é teólogo também, né? Então, para mim, foi uma satisfação ter participado com os 4, né? Juntamente com você, que estava ali como mestre de cerimônia, como apresentador, nós também estávamos participando. Isso foi muito bom. E eu senti no coração, antes de pedir permissão ao Sr. Roxo, né? O Roxo Alexandre, se eu poderia fazer um convite, porque é assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Então, eu pedi permissão a ele, perguntei se teve algum problema, ele disse que não, então, amém. Então, ver lá como é que está a agenda dela, só talvez em fevereiro não, porque nós vamos viajar para Israel, né? Então, aí eu fiz o convite e ela está conosco nesta manhã, juntamente com o seu esposo, o Otávio, com a filha, né? Uma filha é isso? A filha? Amigas e filha da amiga. E amém, para o Hashem estar com ela fazer a apresentação, né, dos livros. Então, como a Margarida está falando, né? Morar a Roti, venha, avança. Com todo o respeito. Vamos estar orando por ela, leve as suas mãos. Eterno Elohim, eterno Deus, aqui está a tua serva, que veio nesta manhã engajar nesta fileira, trazendo a meditação, o shiur, nesta manhã, da Parashá Shemot, da Parashá Nomes, e nós queremos, Hashem, nós desejamos ouvir a tua voz, que tu possas usá-la, que tu possas falar através dela. Toma o pregador nesta manhã nas suas mãos, ministra sobre a sua vida e sobre as nossas, que aqui estamos, e aqueles que nos assistem agora e posteriormente. Manifesta a tua Shekinah, a tua glória, a tua Gedurá, o teu poder aqui neste lugar, como tu estás fazendo desde o início, Hashem. Usa a tua serva, o teu braço, segundo o teu beneplácito. Nós queremos abençoá-lo. No nome da nós, do Senhor, Yeshua Mashiach. Amém. Shalom. Shalom. Vou só ajeitar aqui. Eu gosto de folhinhas e anotações. Também. Você ama a Torá? Amém. Eu tenho aprendido a amar a Torá. E hoje nós vamos falar sobre identidade e o motivo de estarmos aqui, num lugar como esse. A gente está vendo o cortejo da Torá e falando, Senhor,
Senhor tem nos corrigido, Ele nos tem consertado, corrigido o nosso olhar de quem Tu és, os Teus valores. E eu quero dizer que nós temos esse direito. Nós temos o direito de cantar em hebraico, nós temos o direito de usar os símbolos, nós temos o direito. Deleite-se. Yeshua conquistou esse direito para nós. Nós fomos conectados à oliveira. Nós temos o direito de estar num lugar como esse no Shabat. Nós temos o direito de amar o Shabat. Nós temos o direito de tocar, beijar, abraçar, sentir a Torá, porque isso é correção. E essa paraxá fala exatamente de identidade e de um remanescente. Essa palavra tem falado no meu coração nos últimos meses. Porque o Senhor tem chamado um remanescente. E eu fui ao dicionário, estou começando a estudar um pouco mais sobre remanescente. Porque remanescente é uma coisa diferente. Remanescente tem que ter coragem. Remanescente tem que ter coragem. E essa paraxá fala sobre isso. Então você tem esse direito. Há uma árvore. A Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se refugiam, para quem busca. Se é uma árvore e a gente sabe que a Torá dá frutos, coma. Nós temos o direito de comer, nós temos o direito de conhecer, de estudar a Torá. A Torá é simples, só que ela promove uma profunda mudança. E se não promover uma mudança nas raízes da nossa carnalidade, nas raízes da cultura que a gente recebeu familiar, nas raízes da cultura pagã que nos foi passado na área da fé, eu não estou me alimentando com a Torá. Esse alimento transforma. Quando eu como algo, isso que eu comi faz parte de mim. Meu organismo, meu ser vai absorver isso. Se eu estou comendo a Torá, tem que haver uma mudança. Quando eu me alimento, os nutrientes, as vitaminas que estão naquele alimento vão vir para dentro do meu corpo físico. Isso me alimenta. Isso vai agir em alguma coisa, uma vitamina que eu preciso. Do cérebro, do corpo. Então eu me alimento e isso vai ter que produzir algo. Então, se eu como a Torá, me alimento, e aí para áreas que precisam de algum tipo de proteína da Torá, eu preciso continuar comendo e permitir que ela faça, que ela cumpra o seu papel. Porque a Torá, a palavra, não pode sair e não cumprir o propósito para o que ela foi falada. Está escrito. Então nós temos direito nesse lugar, nessa manhã. E o Eterno nos ensinou. Eu aprendi durante muitos anos na cultura que eu recebi a trabalhar e a conhecer, a ensinar e a estudar a palavra de Deus. Estou levando para uma expressão conhecida no nosso meio. Palavra de Deus, que hoje eu sei que não é tão solta assim. A palavra de Deus tem um nome. E nós vamos falar sobre nomes hoje. Identidade. A palavra de Deus, ela não está solta, não é qualquer uma, ela tem um nome, tem um objetivo específico. Nós cortejamos ela aqui nessa manhã. O Eterno tem corrigido alguns valores que nós recebemos diferentes. Um desses valores é que ele ensina e nos corrige com histórias simples. Quando a gente estuda a Torá, a gente vai ver o Eterno falando a nossa linguagem. Ele se diminuiu. Ele desceu para falar a nossa linguagem quando ele nos envia a Torá.
E ele vai falar da galinha, a gente vê os salmos, pintinhos, a gente vê na Torá um exemplo que o Eterno fala a linguagem do homem quando ele ensina sobre a paz no meio do arraial. Então nós temos que entender que ele usa uma linguagem simples para falar de coisas profundas. Esse é o nosso Deus, e Yeshua fazia isso. Usava as histórias que conhecemos como parábolas, mas ele nos ensinava e nos corrigia a nossa natureza corrompida com histórias, mostrando que em nossa volta, a nossa vida e as situações que acontecem na nossa vida, elas são profundamente impactadas se eu consigo entender a simplicidade com que ele nos ensina a sua Torá. E eu queria começar o estudo da Paraxá de hoje. É uma Paraxá fundamental porque ela vai tratar de uma intimidade com o nosso Deus, de tal maneira que ele nos chama pelo nome e nos conhece individualmente, cada um de nós. E vai trabalhar uma identidade dele em nós, que nos vai levar ao que a gente chama de redenção, a um tempo especial com ele. Então, eu queria, usando a metodologia que a Adonai usa, eu queria contar uma história. E é interessante que nós temos que aprender a contar história, porque contando histórias a gente já ensina, leva ensinamentos para as pessoas. E os nossos irmãos judeus têm esse costume. Eu tenho um livro que eu trouxe de contos, histórias que aconteceram com outros irmãos e rabinos que nos ensinam algumas coisas. E existe uma história muito conhecida, talvez você já tenha ouvido, que conta sobre um homem que morava no pé de uma montanha muito alta. E esse homem tinha o desejo de subir até o cume dessa montanha. E durante muitos anos ele desejou subir ao cume dessa montanha. Os anos passaram, ele não tinha ainda aceitado o desafio que o seu coração desejava. Um dia ele tomou coragem e ele então sobe. E ele começa a subir aquela montanha e os dias vão passando, e os meses vão passando e ele continua subindo. E quando depois de muito tempo ele consegue chegar lá em cima, já mais velho, de andar muito, ele encontra um menino sentado lá em cima. Eu quando ouvi essa história a primeira vez, eu falei, uau, é isso, Senhor. Tinha um menino lá em cima, um homem que levou tanto tempo, se cansou, quase desistiu, porque ele olhava para trás e ainda via que tinha que subir. E quando ele chega lá em cima, tinha um menino sentado lá em cima. E ele pergunta para esse menino, mas como? O que você está fazendo aí? Eu levei tanto tempo, tanto esforço, muitos desistiram de subir. E você é um menino aí? E o menino responde para ele, eu nasci aqui em cima. Não tem nem comparação. O esforço de alguém que está subindo e leva anos, mas de alguém que já nasceu no alto dessa montanha, já estava lá. E o que essa história nos ensina? Nos ensina acerca do que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós temos irmãos que nós chamamos de judeus, um povo que recebeu um chamado, uma aliança específica, uma responsabilidade como primogênitos de serem o oráculo, de guardarem os mandamentos e de serem essa luz, de trazer esse ensino para os seus irmãos mais novos. E nós temos, por conta dessa posição que nós temos uma montanha para subir, um esforço a fazer, de aprender a cantar em hebraico também, de entender o que está cantando também, de compreender a importância da Torá, eu vou falar sobre isso,
de amar a instrução. Por isso eu demonstro, eu vejo, eu toco, eu puxo para os meus olhos, para o meu coração, para o meu ouvido. Eu me alegro com os mandamentos, porque isso vai me levar ao alto dessa colina. E esse esforço que eu faço, muitos vão desistir, já desistiram. Mas eu propus, irmãos, no meu coração, ir até o fim. Amém? Então, coma, desfrute, você tem direito a Torá. Porque Yeshua conquistou isso para nós. Ele não foi com um preço, não foi de graça. Ele pagou um preço de sangue para que nós pudéssemos estar aqui hoje, estudando a Torá, aprendendo a amar a Torá. Nós recebemos, por meio do cristianismo, um valor que tirou o nosso foco da Torá. Quando nós olhamos e vemos a história do povo onde nós fomos enxertados, do nosso povo, nós vemos principalmente o maior símbolo do cristianismo é a abertura do Mar Vermelho. Foi tremendo, irmãos. Deve ter sido algo tremendo demais. Não só isso, né? Mas tudo que eles viveram e viram. Interessante que uma geração que não entrou na terra foi a que viu coisas que nenhuma outra geração viu. Mas há algo mais importante que o Eterno fez do que todos os sinais, desde o chamado de Moshe. Ele entregou a sua Torá. E quando a gente olha para o cristianismo, a gente não tem esse sentimento que nós temos aqui no cortejo, ou de estar no sábado de manhã, no Shabat, aprendendo a guardar esse dia que o Senhor santificou, estudando a sua Torá, porque foi desligado o nosso olhar. Então, quando eu estudo a Torá, como nós vamos falar sobre a Parashá de hoje, essa porção de hoje, nós vemos que o que nos foi passado de cultura com relação à fé tirou o nosso foco do mais importante que o Eterno fez ao povo, que foi entregar sua Torá e preparar aquela nação para ser uma nação pura, separada, para entrar numa terra, construir essa nação de Israel. Foi o mais importante que o Eterno deu, que é o que a gente tem aprendido a amar, estar aqui estudando. Eu sempre vou lembrar um texto que eu uso muito de Atos 15, 14, 15, 16, onde os primeiros discípulos que foram chamados, instruídos, ensinados por Yeshua, eles ali já andando e caminhando sozinhos, a gente sabe, sem a presença física, né, encarnada de Yeshua, mas a rua já estava. E aí a gente vai ver eles conversando sobre os que foram enxertados, e ele vai dizer, dá algumas orientações básicas, e depois ele vai dizer, porque eles têm a lei de Moshe sendo ensinada no Shabat. Se eles quiserem, eles vão na lei. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Então você tem direito. E eu queria dizer isso, coma do fruto da Torá. Se alimente disso, porque isso transforma. Vai levar a gente, vai corrigir a nossa corrupção. Vai nos levar mais para perto de Adonai. Né? Então, nessa introdução, eu queria falar sobre a Parashá. Nós temos uma escola de Sacar, onde nós ensinamos esse retorno. Ensinamos e mostramos o que aconteceu na história. Preciso que a verdade me seja dita para que eu seja liberto de mente. O que aconteceu na história? E uma das coisas importantes, um dos slides importantes que o Eterno me deu e que eu fiz, foi quando eu comecei a pegar os nomes dos livros, dos Sefirot Torá, dos livros da Torá do Eterno, e começo a mostrar a importância de voltar para o nome, para o original desse nome. E aí a gente vai vendo por que o Eterno deu um nome, e quando esse nome é mudado, eu perco os significados, os códigos e a orientação do Eterno, a essência da
chamado Shemot, que nós conhecemos como Êxodo. E a importância de voltarmos é para eu entender a verdadeira mensagem deste livro. Antes de fechar o Parashá, eu quero falar sobre o livro de Shemot. O que esse livro da Torá, qual o alimento, qual o fruto para nós hoje? A primeira coisa é a importância que nós temos que aprender a dar os nomes. Quando você retorna, quando você restaura as raízes, a primeira coisa que nós precisamos entender é que sim, sim e não é não. É que se eu digo identidade, eu estou falando essa palavra no seu contexto original, no seu conceito original. Se eu estou dizendo que esse livro Shemot restaura, que nomes, seu significado verdadeiro não é êxodo, eu vou falar sobre isso, mas é nomes. Se isso tem um significado, e tem, porque foi o Eterno que deu esse nome, eu preciso entender que ele está falando de identidade. Porque eu preciso, na minha identidade, eu tenho meu nome. É a minha marca, é a minha essência, é o meu nome. Eu estou falando de algo que é pessoal. E quando eu falo em Êxodo, eu não estou trazendo a mensagem central desse livro. Por isso que quando está escrito que a palavra do justo, daquele que anda na Torá, é sim, sim, não, não, e a gente muitas vezes não entende isso perfeitamente, quando eu comecei a estudar o hebraico e entender os textos bíblicos, eu comecei a entender que o que está escrito, está escrito. E da mesma forma como a palavra ela não tem variação, não fica oscilando, nós também temos que ser assim. E no mundo de hoje, ter esse posicionamento, você é marginalizado por ter um posicionamento dessa forma. Né? Até no meio daqueles que nós consideramos irmãos pela fé. Então, tudo isso é muito difícil. Só que nós temos a obrigação, e eu falo obrigação porque quando a gente fala em Torá, ela está diretamente ligada à obediência, porque Yeshua disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos, guarda a Torá. Eu sou a Torá viva, você precisa obedecer, você precisa conhecer e obedecer. Então nós temos a obrigação de lutar contra a nossa natureza e de fazer com que essas palavras sejam verdades em mim em todo o tempo. Para isso eu preciso entender o verdadeiro significado das coisas. Então, quando eu falo de Shemot, a mensagem por trás desse nome, desse livro todo, que significa nomes, existe um estalo, uma chamada de atenção de Deus. Olha, preste atenção nessa história, nessa narrativa do livro de Shemot. Eu estou falando de identidade. Em Bereshit, ele traz o começo, o princípio, ele conta a história, ele chama um povo. Em Shemot, ele vai trabalhar os nomes, a identidade. Eu coloquei aqui uma coisa muito interessante, porque nesse período que nós estamos estudando, que o povo estava em Shemot, na primeira Parashá, a gente vai ver primeiro já um povo que entra na terra. Nós vamos falar sobre isso. E não o êxodo, porque a gente entende que tentaram trazer um conceito daquilo que aconteceu durante a história do povo. Mas o Eterno, ele diz o seguinte: não, eu estou falando de um povo que entrou e saiu. Mas começa o livro com o povo entrando em Israel, no Egito, o povo que entra. E ele faz questão de dizer o nome dos que entram. O que o Eterno faz com o povo no deserto? A literatura judaica diz, estudando também, fiz um slide sobre isso, que o Eterno estava ali preparando nos dias até o dia em que veio uma sentença de Adonai, dizendo que o povo não ia entrar, ia levar um tempo rodando por conta da desobediência, porque não entendeu o propósito de Deus. Mas nesse período que eles saem do Egito, e eles estão ainda ali perto do Sinai,
de Horebe, se preparando, quando o Eterno está dando as orientações a Moshe, o que o Eterno queria ali? Ele estava preparando, o povo foi levado ao deserto, estava sendo preparado para receber uma lei. Se você for ver, hoje para um país se tornar um país, deixar de ser um povo só, e se tornar uma nação reconhecida, ela precisa de lei, ela precisa de um número, uma população, um número, e ela precisa de um espaço geográfico marcado, de terra. E o povo estava sendo preparado para se tornar uma nação. Eles estavam saindo do Egito, da escravidão, era já uma nação grande. O Eterno já tinha multiplicado eles de forma fora do comum, no período que eles passaram escravos, pelo número de almas que entraram. Ele começa a Parashá falando de 70 almas que entraram, os filhos de Jacó, Israel, esses nomes dessas 12 tribos, todas as 12 receberam um nome só, Israel. E aí, o Senhor está trabalhando nesse livro essa identidade de um povo, preparando eles, e vai levantar um homem para que isso aconteça, para mover o povo, para usar uma linguagem que o povo entendeu, uma liderança ali, explicando, orientando. Eles recebem, estavam sendo preparados para receber a lei, a constituinte dessa nação, que até hoje é a constituinte de Israel. A Torá é a base de toda a lei do país, da nação. Eles estavam sendo separados porque esse povo, essa nação, ela deveria ser uma nação santa, separada, e um território que eles iam receber. Muitas vezes isso acontece com a gente. O Eterno está preparando a gente para algumas coisas, para dar passos maiores, e a gente não tem paciência de entender o tempo, de perceber que no meio das dificuldades ele está trabalhando para que isso aconteça, ele está nos preparando para que isso aconteça. Mas ele está separando. Não existe em nós, por conta da queda de Adão no Éden, não existe em nós condição de servir o Eterno sem renunciar. Nós temos, isso é uma prática de alguém que segue a Torá, de um filho de Adonai. Isso é uma prática de um seguidor de Yeshua. Por isso que Yeshua falou, olha só, você quer me seguir? Você tem que aprender a renunciar. Você vai ter que aprender a abrir mão da sua carne e a caminhar comigo. Isso é doloroso, porque eu estou indo contra a minha natureza. E nós vamos ver Moshe passar por isso. Mas ele, depois até de resistir, aceita esse desafio. Foi chamado para isso. É importante entender o tempo de preparação. A gente tem que passar por um tempo de preparação para cada passo. A gente fala lá na nossa congregação que o Eterno me prepara de um passo. Trêmulo, preocupado muitas vezes, inseguro, mas vai confiante. Porque esses sentimentos são da natureza do homem, mas eu confio e tenho uma ação de confiança. Depois eu me sinto seguro e dou um outro passo. E assim é, principalmente para nós que fomos enxertados. Essa identidade, ela tem que ter confiança. Eu tenho que entender que isso é real, que o que nós estamos fazendo é real. Então, precisamos entender a importância dessa identidade que tem sido restaurada em nós aqui no Brasil. Porque eu sempre costumo dizer, se nós não aprendemos a amar, a estudar, a entender a Torá, e se ela não for uma verdade em mim, eu não vou conseguir ser luz. Eu não vou conseguir mostrar para o outro que o que foi ensinado não é suficiente. Eu não vou conseguir ser luz na vida do outro, eu não vou conseguir levar shalom para outra pessoa, se eu não viver a Torá. Essa identidade, ela tem sido restaurada e eu preciso aprender a importância
de viver os nomes. Essa paraxá, ela fala muito sobre isso. Eu fiz um resumo dos acontecimentos dessa paraxá. Na verdade, a paraxá leva o nome do livro, né? Então, tudo que eu estou falando sobre o livro está conectado à primeira paraxá, porque ela leva o nome do próprio livro, Nomes. Eu fiz um resumo da paraxá dessa semana e eu vou falar rapidamente, mas eu vou fechar com 2 pontos que mais me saltaram nos olhos essa semana. Nós estudamos o ciclo das paraxás todo ano, e cada ano o Eterno chama atenção para um ponto diferente da paraxá. Então há uma fonte inesgotável de ensino que se repete, porque o Eterno sabe que nós, o ser humano que Ele criou, precisa ser invocado, tem que repetir para a gente entender. Isso tem que continuar. Essa metodologia foi o Eterno que deu. É por isso que nós estudamos a paraxá. O que aconteceu também de herança que tira o nosso foco dessa metodologia do Eterno? Eu preciso do novo, o diferente, o novo, porque senão vai cair na rotina, vai ficar monótono. Foi o Eterno que estabeleceu isso. Tem um jargão na fé cristã que diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Irmãos, o melhor de Deus é hoje, agora. Amanhã, eu não sei. Então, o melhor de Adonai é hoje. É estudar a sua Torá nesse Shabbat, é hoje. Essa necessidade de ter uma empolgação, de alimentar as minhas emoções, isso não vem do Eterno. Ele, muito pelo contrário, ele trabalha as nossas emoções de tal maneira que elas têm que ser dominadas, controladas. Domínio próprio é eu não ficar alimentando as minhas emoções, mas eu trabalho, ser firme. E hoje falar nisso é monótono. Meu Deus, é chato. É até uma palavra áspera de falar, mas é assim que tem sido. E quando a gente começa a amar a Torá e a ser corrigido, eu vou vendo que eu tenho sim manifestação das minhas emoções, tenho, mas elas não me dominam. Eu não preciso, porque eu tenho um entendimento e um amor pelas coisas do Eterno, sem precisar o tempo inteiro estar alimentando isso. Então, o que essa paraxá traz? Muitos já conhecemos, porque temos estudado a Torá. Muitas coisas aconteceram nesse período dessa primeira paraxá, da porção dessa semana. Muitas. Poderia pegar muitos caminhos. Mas eu vou me deter em 2. Nome e identidade. Então, a gente começa a paraxá com a entrada de um povo em Mitzraim, no Egito. Um povo que foi levado, um remanescente. Um povo que foi salvo da fome, o Eterno conduz até o Egito, onde ele já tinha preparado a recepção deles de uma forma linda, gloriosa, que só o Eterno pode, uma história que só ele pode escrever através de José. E esse povo então é recebido lá, a Torá vai repetir os nomes de todos que entraram, e quando esse texto é escrito, eu já estou falando lá na frente, no tempo de Moshe, lembrando o que aconteceu lá atrás, no período de Yosef. Esses líderes das tribos já estavam mortos, mas Adonai fala o nome deles. A gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre isso. Se levanta um novo faraó, um novo líder, que não segundo o que está escrito na Torá, que não conhecia Yosef, não reconhece os feitos desse grande governador. Nós vamos ver a história de parteiras, nós vamos ver a história do nascimento de Moshe. Moshe cresce como um príncipe, ao
milagre do cesto, o encontro dele nas águas. Olha quantas coisas acontecem nessa paixão. A filha de Faraó, o rei pega para criar com um príncipe, com um filho, ele é amamentado pela mãe. São muitos milagres, muitas histórias, muitas. Poderíamos tirar ensino de todas elas. Adonai ouve o lamento do povo, o povo começa a lamentar, o Moshe tem que fugir, porque aconteceu ali uma briga, um assassinato, ele precisa fugir. O povo clama, o Senhor aparece para Moshe, já em Midian, cuidando das suas ovelhas, casado, como um pastor, 40 anos como um grande príncipe, depois ele vive 40 anos como um pastor, cuidando de ovelhas. Eu fico pensando na carga emocional desse homem, nas coisas que ele passou, nas renúncias que ele teve que fazer, nas lembranças que ele teve que ser curado, para poder então ser preparado, já totalmente diferente daqueles primeiros 40 anos da sua vida, que foi os deuses que ele conheceu, a família que ele conheceu, tudo. Ele agora vai viver de outra maneira, nem perto da sua família física, biológica, nem perto da sua família que criou. Ele vai construir uma outra família. Pensa, irmãos, a gente começa a passar um sufoco, outro, a gente já não grita. Pensa na história desse homem, quantas coisas ele precisou ser tratado pelo Eterno, até que ele conhece, até que o Eterno se revela para ele de uma forma maravilhosa. Diz a Torá que ele se aproxima curioso, que ele queria ver por que essa árvore, esse arbusto, né, está pegando fogo e não se consome. E ali o Eterno se revela. Ele não conhecia Adonai, ele conhecia outros deuses. Então o Eterno começa um processo com ele de santificação. Ele recebe um chamado, ele resiste, ele põe dificuldades, ele olha para si, para as suas limitações, para as suas dificuldades. O Eterno então vai suprindo em respostas e dizendo: olha, nisso eu estou com você aqui, nisso eu estou com você. Até o ponto de ele resistir de tal forma que o Eterno se irrita com ele. Então o Eterno levanta o seu irmão, mas não abre mão de que ele faça essa obra. E a gente tira muitos ensinos daqui. Um deles, principalmente, é que quando o Eterno tem um chamado, quando ele tem um projeto, vão se levantar muitas dificuldades, até nós mesmos, né? Nós sabemos disso. Nós temos muitas resistências e temos, sim, fraquezas. Mas nós sabemos que não há para onde correr quando temos um chamado do Eterno. Não tem o que fazer. O que eu preciso fazer é aprender. Assim como ele foi, ele entendeu e ele se submeteu. Ele levou o Eterno a se irritar com ele por não entender o que o Eterno estava falando. Mas ele então consegue compreender que o Eterno queria que ele fosse essa pessoa. Ele foi preparado para isso por muitos anos. Então ele consegue entender. Nós vemos então que ele recebe os sinais. O sinal da vara, que se transforma na serpente. Nós vamos ver nessa paraxá o sinal da tsarat, né, da lepra, da mão. Nós vamos ver o sinal da água do rio que se transforma em sangue. E aí o Eterno começa a se revelar por meio dos seus sinais. Então o Eterno chama Arão, eles se encontram e o Eterno então fala com os dois e prepara os dois para cumprir então o seu chamado, ir até o povo. Eles vão ao povo, eles conversam com o povo crê. Então depois do povo eles vão a Faraó. Irmãos, por que eu estou fazendo questão de contar item por item? Porque às vezes a gente recebe uma palavra do Eterno e a gente acha que as coisas vão acontecer assim, rápido. E aí a gente começa a ver o dia a dia da nossa vida e vê que tem um monte de acontecimentos e atividades e situações que têm que acontecer. E a gente precisa passar por cada uma delas. Isso já é
o cumprimento da promessa na sua vida. Eu estou tentando explicar uma coisa porque nós fomos ensinados errado. Por que eu disse que o melhor de Deus, isso é restauração da identidade que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando sobre um povo que até hoje, apesar das profecias e promessas, eles vivem as situações dia a dia, luta, dificuldade. Porque nos foi prometido algo maravilhoso. Deus vai mudar a sua história. Ele vai fazer algo diferente. E aí a gente olha para a vida de Moisés. Sabe que são 40 anos? Se ele permite, Moshe nasceu hebreu, mas a sua alma judia não havia ainda florescido. A alma judia não havia florescido. A alma dele era de egípcio. Então, quer dizer, teve que passar esse tempo todo para que a alma dele pudesse ser florescida. É o que está acontecendo com aquele lá. Conosco. Até desmamar. Família de Levi. Sim. Quer dizer, até 7 anos de idade, tem uma boa carga de. Você já tem uma influência no caráter, na educação. Então, na verdade, eu fico pensando o choque cultural dele não foi quando ele estava em Israel, foi quando ele chegou no Egito, que já tem 7 anos. Imagina um filho nosso ser sequestrado aos 7 anos. Sim, isso aí. Quando eu falo sobre Moshe, os irmãos que estão em casa, nós estamos falando sobre Moisés, sobre Moshe pequeno, quando ele é desmamado, quando ele cresce um pouco, é criado por sua família hebreia. Ele era judeu, era hebreu, e ele vai então morar com a família da filha de Faraó. Esse impacto, porque ele já era grandinho, ele já tinha entendimento. E aí quando ele sai, então vive anos, porém, mesmo sofrendo isso, eu estava lendo que uma criança, com os anos, você consegue fazer com que ela se adapte a uma outra cultura, é mais fácil. Mas ele tinha essa essência fortíssima, porque ele viveu com a sua família, mesmo que pouco. A primeira infância, vamos dizer assim. E aí depois ele passa, então, ao chegar aos 40 anos, ele viveu seus primeiros amores, seus estudos, e foi ensinado sobre deuses, porém ele tinha ali uma semente que floresce depois. Ele precisou passar um período longe de tudo isso, por até ministrar ele, ensinar e fazer com que isso florescesse. Nós temos em nós essa semente. O que nós estamos vivendo, esse subir a montanha, é correr atrás desse tempo que fomos roubados há mais de 2000 anos atrás. Quando tiraram as raízes da nossa fé, do nosso Mashiach. Fazer esse teshuvá, esse retorno, não é fácil. Requer de nós um esforço. Nós estamos indo contra a cultura que nós recebemos no nosso país, contra a cultura da nossa família, da própria família, que aos sábados você está festejando, ou que tem outros valores de todas as formas. Mas eu preciso aprender a viver isso e abrir mão. Mas por que eu estou insistindo na questão de entender que isso envolve rotina, envolve sacrifícios diários, não acontece da noite para o dia, porque eu tenho visto irmãos que desanimam na caminhada, porque a gente está sempre com a expectativa de que algo maravilhoso novo, uma promessa tem que acontecer. Isso tem que ficar para trás. A maior bênção que nós temos recebido é a Torá, porque ela nos corrige e nos leva de volta ao eterno. Eu uso um exemplo que
tinha um grupo, a gente quase não tem mais hoje em dia, os escoteiros, né? Aquele grupo de escoteiro, lobinho, tinha muito antigamente. Eles aprendem o quê? Quando eu entro na floresta, eu vou amarrando um lacinho de fita vermelha. Eu me lembro que eu assisti uma aula com eles. Então eu boto um amarradinho nas árvores para eu poder saber o caminho de volta. A Torá, ela me leva de volta para lá. Ela me faz subir essa montanha. Então quando eu venho um Shabbat cedo para estudar a Torá, e eu começo a ver e a entender esses processos, eu estou voltando, eu estou sendo corrigido do meu desvio. E quando por que eu estou lendo os acontecimentos? Nós estamos falando de uma paraxá, aquele que está em casa e não conhece, paraxá é uma porção da palavra de Deus, da Torá, que são os 5 primeiros livros da Pentateuco, conhecido no cristianismo. Eu estou entendendo o que aconteceu num pequeno pedaço, num espaço pequeno da palavra, do capítulo 1 ao início do capítulo 6. Quantas coisas, toda a história de Moshe está apresentada aqui, nessa paraxá. Eu vou continuar lendo. Então Moshe aceita esse chamado, ele vai se encontrar com Arão. E no caminho, ele quase morre, porque o seu filho não tinha feito a Brit Milá. E aí ele tem que então fazer ali a Brit Milá, a circuncisão do seu filho. O Eterno deixa ele continuar. Olha como é sério. Claro que eu posso tirar muita direção e correção para a minha vida de cada um desses acontecimentos. Depois ele encontra com o seu irmão. E eles se apresentam ao povo, o povo crê, eles se apresentam ao Faraó. Olha quantas coisas. E às vezes a gente quer que o Eterno faça na nossa vida coisas de uma vez só. Nós vamos ter que passar os processos. E depois de se apresentar ao Faraó, que era a famosa frase, deixa o meu povo ir. O Faraó não deixa. Ele já sabia, porque o Eterno tinha avisado. Quer dizer, no meio da nossa caminhada, apesar de tudo, o Eterno ainda diz assim para a gente, dá uma direção, te dá uma impressão, isso vai acontecer. Ele vai dando sinais de que alguma coisa vai acontecer, ele vai dando direção. E a gente vai aprendendo a ouvir, aprendendo a dar um passo de cada vez. Uma coisa que eu tenho tentado é treinar o meu ouvido, a minha percepção para o que acontece na minha vida pessoal, para o que acontece na minha vida como coletivo. Nós estamos vendo o mundo tendo uma direção que foi falada há muitos anos atrás, que foi escrita. Nós estamos vendo sinais vindo de uma direção que o Eterno já deu para a gente. Eu só fico impressionada porque eu fui chamada para essa geração, para esse tempo. Então eu preciso aprender a ler a Torá, os profetas, a ler a Brit Hadashah, o Novo Testamento com um olhar corrigido, para eu entender o meu tempo hoje. Porque isso não é só para a minha vida pessoal, mas é para a minha vida aqui. Por que eu estou aqui com os irmãos compartilhando da palavra do Eterno? Porque está se cumprindo uma profecia que disse que nós, que haveria um remanescente. Eu falo de remanescente o tempo todo porque o Senhor trabalha com remanescente fiel. Pessoas que não se contaminam. Pessoas que vão na contramão mesmo. Isso é contramão do sistema. Tem algumas coisas que quem anda comigo vai ouvir eu falar sempre, porque eu estou igual João Batista. O Eterno colocou em mim uma mensagem que muitas vezes, e essa mensagem é para esse tempo, então você tenta sair dela e não consegue. E eu vou repetir alguma coisa que quem me conhece sempre vai ouvir. Nós somos pioneiros, irmãos. Não fomos chamados para a multidão. Moisés não foi chamado para a multidão. Ele teve dificuldades ali, ele teve que renunciar. O príncipe que ele foi, ele teve que renunciar a tudo isso para cumprir o chamado. Ele foi na contramão da história dele. Isso mexe com o psicológico. Estar aqui num grupo pequeno faz parte desse remanescente. E o remanescente é um povo que é trabalhado de tal maneira. A oliva, para dar o azeite puro do jeito que o Eterno quer, é na primeira prensa. Tem que prensar.
E esse azeite que vai dar luz. Nós não seremos diferentes. Seremos trençados para ser luz, para dar a luz que nós precisamos dar. Quando nós olhamos para a história de Moshe, para essa primeira paraxá, nós vemos isso, irmãos. Faraó nega. E pior do que negar, ele impõe sobre o povo uma carga maior de sofrimento. Quantas vezes você tem uma decisão de agir de maneira que você sabe que foi o Eterno que disse para você ir nessa direção? A Torá diz para você fazer essa escolha, porque não é só revelação, mas a Torá ensina os passos. Eu não preciso de revelação, eu preciso dos passos que a Torá me dá, passos firmes, com o meu entendimento do que eu estou fazendo, da decisão que eu estou tomando. E aí você toma uma decisão e a resposta que vem é pesada. Você fala, meu Deus, mas eu obedeci. E esse é o ponto que eu quero entrar dessa paraxá. Porque quando chega aqui no final, no capítulo 5 dessa paraxá, nós vamos ver o povo reclamando e murmurando com Moisés. Porque ele obedece a Adonai, ele sobe, vai à presença de Faraó. Ele diz o que o Eterno mandou ele dizer. E a reação foi terrível, terrível. Pensa, eles tinham que alimentar as fornalhas para os tijolos e eles recebiam a palha para isso. O que Faraó faz? Eles estão com tempo suficiente, estão querendo ir adorar o Deus deles, então vamos aumentar isso, porque está sobrando tempo. Tira, vocês não vão dar a palha, eles vão ter que agora colher palha para depois alimentar os fornos. Irmãos, vamos pensar nisso na prática? Que terrível. Pensa um calor desse. Eles estão no Egito, no deserto, num lugar quente, trabalhando com fornos. Eles recebiam a palha para... Agora não. Eles tinham que sair mais cedo, colher a palha, para alimentar os fornos, para fazer todo o trabalho que eles já faziam, só que agora aumentou o trabalho e o tempo de trabalho. Isso gerou uma revolta. E quando eu li isso, eu falei, Senhor, porque eles vão a Moshe e eles reclamam com eles. Você disse que veio falar em nome do Eterno e agora a nossa situação piorou. Isso não acontece com a gente muitas vezes. A gente escolhe a decisão certa, o caminho da Torá, e parece que as coisas se complicam mais. E o que eles fazem? Moshe se apresenta diante de Adonai e ele vai lamentar, e ele vai, Senhor, eu fiz a tua vontade. O que está acontecendo? E o Eterno diz para ele, e é lindo esse texto, vou até ler no final. O texto que está em Shemot, em Êxodo 6:1, o Eterno diz, responde, né? Ele diz, Adonai, por que tu trataste teu povo de forma tão terrível? De que valeu enviar-me? Não estava fazendo sentido. Já passou por isso? Às vezes não faz sentido algumas situações da nossa vida e a gente está obedecendo. Que isso? O que está acontecendo? Pois desde que me aproximei do Faraó para falar em teu nome, ele tem lidado de modo terrível com este povo. E tu ainda não resgataste o povo. E Adonai diz a Moshe, agora você verá o que eu farei com o Faraó. Por causa de uma mão poderosa, ele os enviará. E por causa da força, ele expulsará vocês da terra. Irmãos, é desagradável. Tem situações na nossa vida que são desagradáveis. A gente queria viver em Shalom. Só que essa Shalom, sem guerras, ela ainda não chegou. Amém? Está chegando. Vai chegar. Mas hoje, nós ainda estamos em meio a guerras aqui.
E a shalom que a gente precisa aprender a viver é a shalom que excede o entendimento. Que nas circunstâncias contrárias você se mantém confiante. Essa é a shalom. Yeshua, quando faz a oração por nós, ele fala: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre. Ou seja, nós irmos viver a angústia, os momentos desagradáveis, os momentos difíceis, assim como Moshe. Quando a gente fala em nomes, a Parashá fala de nomes, ela está trazendo a identidade do povo. Começa dizendo que almas entraram, e ele vai citar o nome dos patriarcas, do patriarca Jacó, Israel, e dos cabeças das tribos, dos seus filhos, todos os filhos. Eles já estavam mortos. Mas eu fui procurar, e a gente vai ver que rabinos que nos ensinam, que são luz para nós hoje, Rashi, ele vai dizer que o Eterno estava honrando quando repete o nome daquelas almas que entraram no início dessa paraxá. O princípio da honra é algo que a gente aprende nessa paraxá. E quando o Eterno, dizem os rabinos que quando o Eterno repete o nome dos líderes e dos cabeças e de Jacó, ele está honrando e dizendo e trazendo à memória o nome deles por amor, para lembrar que o nome deles, que aquele nome que estava sobre eles, Israel, que era o nome que o Eterno deu a eles, porque eles estavam carregando uma identidade de Adonai. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e quando falam assim, você conhece Daniel Arona? As pessoas vão se remeter, vão lembrar de Adonai quando falar o meu nome. Aquela é uma pessoa que paga o preço, né? Justo, ela busca o Eterno. Eu vejo Adonai. Carregar o nome de Adonai em nós tem um peso de responsabilidade, porque eu carrego uma identidade que é dele em mim. E quando eu falo de identidade que é dele em mim, eu preciso entender o que para ele é carregar a identidade dele, não aquilo que eu acho. E nisso a Torá me instrui. Quando eu olho a vida de Moshe, quando eu falo para vocês, irmãos, Deus dá uma palavra para nós, ela não acontece da noite para o dia. Eu preciso aprender os ciclos que se repetem. Quando ele diz para o filho, cuca na cabeça do seu filho, o que ele está dizendo? Repete, repete. Isso é uma metodologia. Então o irmão que desanima nessa caminhada, ele não conhece o Eterno. Porque são regras que ele estabeleceu. Aprender os ensinos da Torá são regras que ele estabeleceu. Então, ao contrário do que eu recebi sobre Êxodo, essa paraxá me diz que o Eterno valorizou a entrada do povo. Porque foi o Eterno que os levou, o Eterno que está dizendo, meu nome estava sobre eles. E aí a gente vai ter toda uma história da entrada do povo, e sim, da preparação do povo para sair. Tudo tem um começo, irmãos. Tudo tem um meio, um processo. Tudo tem uma finalidade. Qual é a sua finalidade hoje? Por que nós estamos fazendo o Teshuvá? Por que nós estamos estudando a Torá? Qual é a finalidade disso, irmãos? Você nasceu nessa geração, eu nasci nessa geração. Somos a geração dos últimos dias. Quanto mais eu me aproximar do Senhor estudando, conhecendo a Torá dele, porque foi isso que ele fez com Moshe, ele entrega, ele prepara o povo para receber a instrução dele, para esse povo aprender, comer isso, e aí sim, passar a ensinar, a ser luz. Hoje nós estamos aqui como um grupo pequeno, mas o mundo, agora eu vou para o mundo. O mundo está prestes a viver um grande caos. Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito. Nós estamos vendo as coisas caminhando para isso. E não existe, já falei aqui, nós já falamos aqui hoje, quando Deus diz que sim é sim, não é não, não existe em cima do muro. Eu preciso me alimentar da Torá, porque vão chegar
dias tão maus que o que vai me sustentar é o que eu aprendi. Não são os sinais, não é a travessia do Mar Vermelho, não foi o maná, isso não foi suficiente. Mas o que seria suficiente para aquele povo ter entrado em Canaã e não a geração seguinte era a obediência à Torá. O que vai me levar para a eternidade, para morar em Jerusalém, que vai descer, ou para passar primeiro pelo milênio no governo de Yeshua, é a obediência à Torá. Não são os milagres. O meu olhar precisa estar para a Torá, para obedecer essa Torá. Yeshua me salva. Ele conquistou isso para mim. Não existe outro caminho para o eterno senão Yeshua. Mas ele não é a Torá viva? Eu preciso obedecê-lo. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque quando eu falo de rotina e todos os outros detalhes que eu estou dando aqui, isso é teshuva. É mudar os meus valores. É mudar o entendimento. É entender que são processos. Que as coisas não acontecem da noite para o dia. Que não vai vir assim. E que nem tudo é maravilhoso. Tem dias difíceis, situações difíceis. E isso vai apertar. Mas eu preciso aprender a ser dessa maneira. Porque isso em mim vai provocar, vai me espremer, vai trabalhar em mim de tal forma que eu vou conseguir dar o azeite, que eu vou conseguir ser luz para as nações. Está perto de um caos no mundo para que se manifeste o homem da iniquidade. E eu falei com uma pessoa esses dias que é cristã, que os últimos acontecimentos têm tirado essa pessoa da paz, tem trazido angústias no mundo e no caminho que o mundo está. Eu vi que com o conhecimento que eu tenho buscado na Torá, eu tenho conseguido confortar. Esse não é o nosso papel. Nós não sabemos que vão acontecer coisas difíceis, terríveis, e que vai haver a apresentação de Rassatã, personificado como o anti-Mashiach. Se isso vai acontecer, eu preciso prontamente trabalhar em mim a Torá, para que eu não tenha brechas em mim, para que eu possa suportar e ajudar outros a suportar. Quando olhamos para Moshe, a gente vê que ele passou por esses processos que eu li. E cada um desses processos, como você tem, eu poderia estar lendo a sua história. Se você olhar agora para a sua história, olha para a sua história. Se você pudesse pontuar, teve um momento, eu não me lembro onde, em qual paraxá está, que o Eterno diz para Moshe: pontua o que eu tenho feito. Olha o que eu vim fazendo com você. Coloca isso em ordem. Veja o que eu já fiz na sua vida. Eu queria que você parasse esse momento e olhasse para a sua história. Comece a ver o que Deus tem feito para você estar sentado aqui hoje. E aí você vai dizer: mas eu estou sentado num lugar tão simples. Irmãos, quando o Eterno olha para a gente sentado aqui, isso é glorioso. Nós estamos na contramão dos valores do mundo. Quando ele diz que nós íamos chegar num tempo em que a sã doutrina incomodaria os ouvidos, é porque significa que tinha um povo que caminhava numa doutrina, mas que não era sã. Nós estamos vivendo isso. Quando o Senhor nos ensina a entender a importância dos nomes, e por isso eu preciso estudar com os nossos irmãos judeus, retornar, ter a humildade de ser corrigido, eu entendo a importância de quando ele nessa paraxá, por exemplo, diz: quando você for
quando eu estiver diante do povo eterno, Moshe perguntou, eu vou dizer que quem me enviou. Nós aprendemos aqui, acho que todos já sabem, que a resposta de Adonai não foi eu sou, te enviou. Claro que ele é. Mas ele disse, eu serei o que serei. Erguer, erguer. Eu vou ser o que vocês vão precisar que eu seja lá. Isso é algo que eu vivo, eu queria entender isso. Depois que eu entendi o contexto, como é importante entender o conceito verdadeiro das palavras. Voltar, porque o Eterno não está dizendo que Ele é um Deus poderoso que está tão distante, que pode fazer, mas inacessível muitas vezes, mas Ele diz, eu vou ser, e Ele está dizendo isso para Moshe, dizer para o povo, diga a eles que eu vou ser lá o que eles precisam que eu seja. Adonai e Sebaot precisam de um guerreiro que vai na frente, Adonai em si, que é a minha bandeira, a minha vitória. Rafá, Shalom, esses nomes todos que Davi vai dar e tantos outros irmãos, homens que foram pontuados em toda a Torá, em todo o Tanar, toda a Bíblia, aprenderam e conheceram Adonai dessa forma. Você já conheceu Adonai dessa forma? Aquele que é o que eu preciso que ele seja? Eu preciso entender a importância dos nomes, porque o nome fala de identidade. Quando um pai vai deixar um testamento, eu tenho duas maneiras de deixar um testamento. Eu vou dividir os meus bens. Eu tenho 3 filhos e vou dividir o meu bem entre os filhos. Então eu posso dividir ele por partes iguais. Eu pego os meus bens, divido tudo para 3 e eu vou ter 3 partes iguais para os meus filhos. Mas eu também posso dividir a minha herança por nomes. E aí é diferente, porque eu estou tratando a individualidade, a identidade de cada um. Então eu tenho um filho, vamos dizer que eu sou alguém próspero, eu tenho carro, eu tenho casa de praia, eu tenho lancha, eu tenho uma casa na serra. Então, quando eu for dividir pelos meus filhos, eu tenho aqui Abraão, Isaac e Jacó. É o nome dos patriarcas. Abraão gosta de praia. O que eu vou deixar para ele, da minha herança? A lancha, a casa de praia. Isaac gosta da serra. Eu vou deixar a casa que eu tenho lá em Petrópolis. Né? Eu vou deixar aquele sítio. E Jacó é um urbano, a casa que eu moro vai ficar para ele, com o meu carro, da cidade. Eu não estou dividindo a herança de acordo com a identidade de cada um. Quem é você? O Eterno nos conhece pelo nosso nome. E quando eu entendo que eu carrego o nome dele, Erguer, quando eu entendo quem ele é, o que ele vai ser para mim na hora que eu precisar. Quando ele diz assim, coisa mais linda, eu desejo ser lembrado dessa forma. E ele vai falar um pentagrama. Esse é o meu nome, eu quero ser lembrado dessa forma. Irmãos, tudo isso é restauração. Nós estamos conhecendo ele através dessa paraxá. Ele está ensinando a Moshe, ele está ensinando para mim. Quando a gente vai ver lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que diz assim, que é pelos frutos que conhece a árvore, né? E ele vai dizer que o fruto do Ruach HaKodesh é temperança, amor, alegria. Alegria na hora que você está. Quantas vezes a gente tem situações que tiram a nossa alegria? Vem roubar. Eu tenho orado por uma situação que eu vivo. Esses dias eu estava orando e eu vi uma maneira de orar dentro de mim. Dentro de mim. Ela estava acesa. E eu comecei a chorar. Porque tem umas situações na vida da gente, irmãos, que são pesadas. E eu falei, eu não posso perder isso. E uma das hastes, quando você estuda sobre a Torá, tem tantos caminhos para você estudar a Torá, né?
Para chegar ao eterno só Yeshua. Mas a gente tem maneiras de estudar a Torá, a gematria, né? É o significado das letras. Você junta isso, você encontra os códigos na Torá. E a gente sabe que a menorá acesa agora é alegria. Eu falei, Senhor, não deixa eu perder a minha alegria, a minha sinhá. Então, tudo isso, quando eu vou entendendo os nomes do Eterno, quando eu estou sendo construído na minha identidade. Foi isso que aconteceu nessa paixão. O povo estava sendo trabalhado, estava sendo impresso neles a identidade de Adonai, com todas as lutas. Então, para terminar isso, nome, eu preciso aprender a ler a Torá com o seu nome verdadeiro, os livros, estudar corretamente, para não perder a essência. Essa paraxá me mostra a construção na vida de um homem, mas também na vida de um povo, por meio de tantas lutas e acontecimentos e momentos que parece que não tem sentido, que você perde do Senhor, como a gente vê no Moshé no final. Mas eu quero terminar com a resposta de Adonai. Existe um outro rabino que vai dizer que o Eterno fala, começa essa paraxá dizendo que o povo entrou e está conectado ao último versículo quando ele diz, porque nós sabemos que tem situações que só ele, amém? Ele quer se mostrar, ele quer se revelar através de você, ele quer mostrar o seu poder, ele quer mostrar quem ele é através da sua vida. E aí ele vai dizer o seguinte, eu vou terminar lendo Isaías 40, 26, porque quando eu carrego um nome, quando eu entendo a importância do que é um nome, nós vamos ver que o Eterno muda nome, que o Eterno, no livro da Revelação em Apocalipse, muda o nome da igreja de Pérgamo, porque eles se aproximaram e guardaram o nome de Adonai. Muda o nome da igreja, vou mudar o seu nome, diz para a igreja de Filadélfia, porque buscaram a fidelidade, nome, nome, nome. Quando eu entendo que isso é importante para a construção da minha identidade. Isaías 40, 26. Esse texto é maravilhoso. Voltem 40, 26. Yeshayahu 40, 26. Voltem os olhos para os céus. Vejam quem criou essas coisas. Ele traz seus exércitos em sequência e chama cada um pelo nome. Por meio de seu grande poder e de sua força absurda, nenhum deles se perde. Nós temos um Deus que ele usa muitas vezes a força. E ele responde a Moshé no final, eles vão ver quem eu sou por meio da força, de um poder, de um braço forte. E esse texto diz, por meio do seu grande poder e de sua força absurda, nenhum se perde. Aleluia. E ele chama pelo nome. Irmãos, nós vamos passar momentos muito desagradáveis, cada dia mais. Mas nós vamos entender que o nosso Deus muitas vezes age na força. Nós temos que entender esse processo. Quando eu carrego o nome de Adonai, eu preciso conhecer que ele trabalha dessa forma. Yeshua, é através dele que eu vou, eu tenho acesso por meio dele. Mas ele virá agora também com esta característica de Yeshua ben Davi, de um príncipe que vai vir governar com vara de ferro. E essas palavras parecem pesadas, mas elas não são, elas são carregadas do amor de Deus, porque ele não vai perder nenhum de nós. Amém? E que você carregue em você a mesma identidade
identidade, entenda o nome que você carrega, entenda a identidade que está sendo impressa em você, para que a gente, porque vão chegar dias de trevas, que nós vamos ter que ser luz. Não é meio do caminho não, não é fingir que é não, tá? A gente está sendo amassado, a gente tem que entender a forma do Eterno trabalhar conosco, o amor dele, porque a nossa natureza é extremamente corrupta. Não tem outra maneira do Eterno trabalhar. É renúncia, é esforço, mas é isso que vai fazer que a gente seja luz em meio às trevas que estão por vir. Nós já estamos vivendo isso. Então essa paraxá de hoje, quando a gente olha a história de Moshe, a gente precisa ver que isso precisa estar impresso em nós. Esse Adonai, para que a gente possa ser luz em meio às trevas. Amém? Baruch Hashem? O Eterno abençoe a nossa vida, que possamos aprender a ser como Moshe. Amém? O seu tempo foi. Baruch Hashem. Toda a palavra do Eterno, recebamos por cá. E eu falei que Adonai esperei. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixemos Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E já cantado com Shavuot, uma boa semana para todos. Toda a